O que vai acontecer hoje, vó? Ora, me ligaram, me chamaram para ir lá em Canguçu hoje, falar com o advogado e assinar o primeiro saque. Saque do quê? Saque, aposentadoria. Tá feliz? Eu estou feliz, eu acho que agora deu certo. Depois de 68 anos, acho que eu vou conseguir. Gabi, tô aposentado, deu tudo certo, tá bom? Beijo, tudo certo. Tô aposentado agora. Agora sou velha. Beijo, tchau. Eu sou Ilma, que tenho 68 anos, morei sempre na Colônia, depois morei em Porto Alegre, agora vim para São Lourenço. Nunca trabalhei fora, só doméstica, sempre. O que a senhora faz em casa, assim, quando a senhora... O dia, o que a senhora faz no dia? Sou doméstica, se no inverno eu faço muito tricô, crochê, mas agora estou bem parada. Mas o trabalho da casa? Tem todo o serviço da casa, todo o serviço. Meu nome é Cirlei Krieger, tenho 48 anos, sou agricultora. Eu trabalho na lavoura e nós estamos com produção da agroecologia. E trabalho na lavoura e dentro de casa e faço feira e faço pão para vender e cuido dos animais, é de tudo um pouco. Sou moradora aqui do Quilombo Coxilha Negra, eu tenho 43 anos, nasci aqui na localidade. Antes de eu estudar na FURG, que eu comecei a estudar lá, em 2014 eu trabalhava no fumo. Que a gente tinha 2 estufas de fumo, a gente plantava 90 mil pés de fumo, até mais. A gente plantava, vamos dizer, a safra normal e tinha mais um pouco, a gente plantava mais depois. Eu e os meus irmãos, mas daí cada um foi casando, né? Cada um foi tendo as suas famílias. E daí então eu parei, eles foram parando de plantar fumo e eu também. Daí então eu tinha o sonho de voltar a estudar. Daí então em 2014, daí eu tinha me inscrito lá no curso e voltei a estudar. E daí eu parei de vez com a plantação de fumo. E aqui, daí nesse meio tempo, assim, entre a FURG e junto tá estudando, daí eu trabalhava de diarista, assim, a gente trabalha por dia, né? A gente diz diarista, mas a gente diz por dia mesmo, assim, assim com os vizinhos. Eu moro aqui, na Picada Caipira, que é o 4º distrito de São Lourenço do Sul. Quem mora comigo é meu pai, minha mãe e a minha avó. Essa propriedade era do meu avô, que já faleceu. E eu resolvi voltar a morar aqui, porque é o lugar onde eu gosto de estar e onde eu estou perto também dos meus clientes de fotografia. E por mais que seja às vezes um pouco mais difícil o acesso para algumas pessoas, é aqui aonde eu tô perto de outras, assim. E muita gente me escolheu, principalmente agora na pandemia, porque eu tava aqui fora. Meu nome é Fernanda Strelvender, tenho 22 anos. Aí eu, minha mãe e minha família temos a produção de soja, milho e fumo. No caso são 100 hectares de soja, 15 de milho e 60 mil pés de fumo. Que a gente se divide nas funções do trabalho. Enquanto é o plantio e a colheita da soja e as demais funções do milho, eu e minha mãe tocamos o processo do fumo, no caso, como é a demais função do fumo, colheita, a limpeza e tudo que tem. Sempre morei aqui fora, terminei o primeiro grau, ensino médio, tô indo pro primeiro grau agora, uma mudança meio diferente, função de ônibus em função de se adaptar. Só que eu já tinha a experiência de ir para São Lourenço, que teve ano passado que eu fui obrigada a estudar em São Lourenço. É uma coisa diferente. Pra gente que mora pro interior se adaptar
a cidade grande. É uma coisa que não tá no nosso perfil. Ah, que nem aqui mesmo, a escola é pertinho. Ah, qualquer coisa eu vou de a pé. Não tinha como eu vir. Às vezes eu ficava assim, ó, a aula acabou cedo, as gurias me ligavam, não vem. Não vem porque não vai ter aula. Eu sou a Leia Betricel, eu sou mestranda em Educação na UFPEL. Assim, no primeiro relato, eu fiz Educação do Campo na FURG, só que com muitas dificuldades. Primeiro, por ser agricultora, e na época que eu comecei a fazer faculdade, foi no ano de 2015, era muito incomum as pessoas saírem do interior para estudar. Assim, tendo bastante dificuldade. E outro ponto é, principalmente por ser mulher. Porque quando eu vim aqui para a cidade, uma coisa que eu escutava muito era a questão: ah, tu vai ir para a cidade, tu vai voltar cheio de filho, tu vai voltar grávida, era o que eu escutava. Então, e de pessoas próximas, assim, de quem tu não espera escutar isso. E daí essa foi uma grande dificuldade. E depois outro ponto, que eu sempre tive um sonho muito grande de fazer intercâmbio, só que também tinha esse ponto: ah, mas tu é mulher, o que tu vai fazer no outro país? O que tu vai fazer lá? Teu lugar é aqui, casar, ter filho, morar no interior. Então, eu ficava bastante triste, só que eu pensava assim, mas eu quero, então eu vou fazer, eu vou correr atrás dos meus sonhos. Então, eu comecei a me inscrever na seleção de bolsas, e foi no ano de 2018, em setembro, que eu fui para Portugal, ficando lá 6 meses. Voltei em fevereiro de 2019. Meus pais me apoiaram bastante. No início foi bem difícil, mas não por questão de ser mulher, por questão de saúde mesmo. E quando as pessoas falaram para os meus pais: ah, mas ela vai lá para ter filho, porque no momento eu era solteira. Então, só que os meus pais, eu tive muita sorte em que eles não davam bola para essas coisas, eles sabiam que eu queria estudar mesmo. Então, agora no atual momento, eu sou mestranda na UFPEL, entrei no ano passado, iniciando as aulas em setembro, e agora estou indo para o segundo semestre. Em 2016, a gente começou a fazer um trabalho das PEC, que era um trabalho que a gente fazia além do semestre. Era um trabalho que a gente apresentava algo que acontecia na nossa comunidade. Então eu me juntei com outras 2 meninas e a gente tinha a mesma ideia de trabalhar sobre a questão das mulheres. Então a gente começou a observar que o trabalho da mulher é tratado como uma ajuda. Porque no dia a dia, quando um homem fala com outra pessoa, eles falam assim: ah, mas tua mulher também te ajuda no campo? Sim, ajuda. É visto como ajuda, nunca é visto como o trabalho da mulher. Então, esse foi um dos primeiros motivos, assim, da gente começar a trabalhar sobre isso. E depois também por questões de que nem a mulher sempre tem que estar junto na lavoura. Por exemplo, lá em casa minha mãe cozinha, lava, faz todo o serviço de casa com os animais. E daí a gente percebe que o homem, se sair às 8 horas para a lavoura da manhã, a mulher tem que estar junto. Então ela tem que acordar muito antes para colocar comida na mesa, para lavar roupa, para fazer o café da manhã, todas essas questões. Então não é visto essa parte que a mulher poderia ter um tempo extra também para fazer o seu trabalho. E dando uma visibilidade bem grande que a gente passou também para as mulheres, e com isso elas começaram também a se valorizar mais. Porque hoje em dia, agora ainda mais com a questão do Covid, antes as pessoas saíam para as festas, para o futebol, assim, a mulher ia junto e conversava com outras mulheres. Mas aí agora com o Covid a mulher fica em casa. E como uma propriedade é longe da outra, geralmente ela fica sozinha em casa. Aí o homem vai para o boteco, vai para a venda para tomar algumas. E aí a mulher o que faz? O que ela gosta de fazer, ela faz no domingo, porque ela não tem outra hora para fazer. Então, no domingo ela planta sua flor, faz bolachinha, faz essas coisas. Então, acredito que pode ser um ponto bem importante para a questão da depressão, porque a mulher fica muito sozinha em casa, não conversa com outras pessoas. Então, é uma triste realidade que a gente está vendo agora, assim.
A gente vê isso assim, que as mulheres, mais da colônia, assim, a gente vê assim, que elas estão muito cansadas, assim, porque eles levantam muito cedo da manhã, trabalham até tarde da noite, né? Então elas não têm aquele horário fixo, como se trabalha 8 horas por dia, como se faz aqui na cidade, elas trabalham de sol a sol, né? Então é um trabalho mais árduo, um trabalho mais pesado, né? E a mulher trabalha tanto quanto o homem na colônia, questão de força, de peso também, né? E, em especial, quando a gente pega as gestantes da colônia, eu sempre eu enfatizo isso muito, que elas não podem trabalhar durante a gestação na plantação de fumo, nem no galpão e nem na lavoura de fumo, enquanto estiverem gestantes. Que elas façam outras atividades da casa, como fazer comida, lavar roupa, a fazeres da casa e não vão para a lavoura de fumo, para que não tenha problema nenhum com o bebê que está sendo gestado, né? Ficamos já sabendo que teve alguns problemas em localidades próximas daqui e até aqui de São Lourenço, em anos anteriores, de que crianças nasceram com problemas muito sérios, problemas neurológicos. Então, a gente não quer isso. Então, a orientação sempre é se afastar da lavoura de fumo e também do galpão de fumo. Além da gravidez de alto risco, a gente vê assim, muita questão da depressão também, que acompanha as pessoas mais da zona rural. E, em especial, o ano passado, pela questão da pandemia, né, deixou elas mais sozinhas, mais solitárias, sem festa, sem jogo de futebol, sem baile, né, sem poder se encontrar com outras pessoas, de festas de igreja também, né. Então, eu percebi, assim, que aumentou muito o número de pessoas em depressão. A senhora acha que o uso de medicamentos, assim, é grande? Né? É muito grande. Aumentou muito desde o ano passado. Nós temos a nossa farmácia da prefeitura e os farmacêuticos nos falam isso, que aumentou, assim, consideravelmente a procura de medicações para depressão e para ansiedade também junto. Eu trabalhei por muitos anos na rede de saúde mental, né? Trabalhei por 10 anos em serviços de saúde mental e em dois deles eram em cidades do interior, com a maior parte da população, ou boa parte da população rural, assim. As mulheres sempre procuram mais, né? Costumam procurar mais os serviços de saúde mental. E as mulheres do campo também buscam muitos serviços e por diversas razões, né? Nem sempre por uma questão diagnóstica muito dada, né? Não que não possa, mas a gente também trabalha nessa perspectiva também de olhar para um contexto maior do que um simples diagnóstico, né? Então, o modo de vida, como essas mulheres, né, no seu cotidiano, isso pode abalar a sua forma de viver, a sua forma de pensar, de interagir, para além de ter uma doença mental, um transtorno mental. Era muito um sofrimento vindo, né? Muitas vezes, né? Eu acho que é importante dizer que não dá para generalizar, mas pensando que quem procura um serviço de saúde mental procura porque está sofrendo algo, né? Enfim, está tendo um sofrimento de alguma ordem, um sofrimento mental, né? Uma angústia, enfim, a gente pode pensar em vários nomes. Então, o campo muitas vezes era uma fonte de sofrimento para muitas dessas mulheres, seja pelo um trabalho excessivo, né, um trabalho duplo e muitas vezes triplo, que era o trabalho da casa, o cuidado da família, dos filhos, do marido e às vezes extensivo a sogro, sogra, cunhado, né, dependendo da posição dessa mulher nessa família. Além disso, então, o trabalho, né, na lavoura, que muitas vezes começava muito cedo, né, e depois chegava em casa e tinha todo esse outro cuidado. Pouca voz, né, junto com essa família, isso é bem presente, assim, o pouco reconhecimento das mulheres, né, nos momentos de discussão de poder, né. Mas isso dessas mulheres, de algumas mulheres que procuravam serviço de saúde mental. O homem não ajudava a mulher a trabalhar, assim, em casa, mas a mulher tinha que ajudar na lavoura parelho com o homem. Geralmente as famílias, na época, eram famílias grandes. As pessoas tinham mais de 5 filhos, a maioria.
O que significava esse negócio de ter mais filhos? Era mão de obra. Meus pais tinham mais filhos para realmente ajudar no serviço da família, para produzir, para fazer dinheiro para eles sobreviverem. Essa, então, era a primeira mentalidade das pessoas de sobrevivência. As mulheres do interior, o que elas faziam? Tinha aquele monte de filhos. O que tinha que fazer? Iam junto, direto com o homem na lavoura. De manhã cedo, o homem ia para a lavoura, a mulher ia junto. Vinha talvez uns minutinhos em casa, ou junto mesmo com o marido. O que tinha que fazer? O almoço para aquela filharada toda. Trazer, não tinha roupa pronta, na maioria ainda costurava as roupas para os filhos, né? Tinha que fazer a comida, tinha que lavar essa roupa toda, tinha que fazer o pão para comer. Inclusive o fermento era feito em casa, não se comprava, tudo era feito em casa, as mães faziam. Carneavam os bichos, faziam, não tinha geladeira, não tinha luz, tinha que salgar essas carnes todas e guardar. E assim, era uma vida muito precária que elas tinham. Cantava de tudo um pouco, para trabalhar pesada na lavoura. Quantos anos a senhora começou a trabalhar na Hoje, quando a gente sai do colégio, a gente está no colégio ainda, a gente já está trabalhando na roça, lá na lavoura, lá. Eu casei com 17 anos, aí fiquei mais 2 anos na colônia, depois fui para Porto Alegre. Aí sempre doméstica, só nunca trabalhei em Porto Alegre, também não trabalhei fora, nada, sempre só em casa, cuidar das crianças. Como é que era assim quando vocês eram criança? Como é que vocês se organizavam, assim, a senhora e os irmãos? Tipo, tinha coisas que a senhora fazia por a senhora ser guria ou... Não, coisa de criança mesmo, a gente não... A gente sempre, quando dava para ajudar já os pais, a mãe, a gente já tinha que ajudar. Mas assim, tipo, dentro de casa, era só a senhora e a Lenida que ajudavam dentro de casa? Assim? Lenida não, a Lenida era depois, era mais novo, dentro de casa era só eu e a mãe. Até que série a senhora estudou? Eu fui cedo, saí do colégio, acho que fiz só a primeira série. Porque não era longe, depois meus irmãos não estavam mais comigo, eu sozinho não podia ir, eu também não tinha vontade de estudar. Desde que eu me conheço por gente, assim, talvez 4, 5 anos, a gente já ajudava na lida da casa. Tipo assim, ó, tinha que pegar lenha para casa, tinha que dar milho para os bichos, tinha que tratar as criação pequena, dar água para a bicharada, tinha que ir na lavoura juntar milho, juntar batata, essas coisas todas. A gente era... E aí, meio-dia, então, a gente ia para a escola, geralmente na parte da manhã. O que acontecia? Aí, de tarde, a gente ia para a lavoura e de noite a gente ficava tudo na volta da cozinha, na volta do fogão, conversando, até porque não tinha luz e coisa, e fazia os temas com lampião, essa coisa toda. E a gente estava ali na volta esperando a janta. Às vezes a gente ia para o galpão trabalhar para empilhar os milhos, essas coisas assim, que a gente também tinha que fazer. Depois, quando crescia um pouquinho, aí já tinha que lidar no leite, ajudar no leite, tirar o leite da vaca. Desde pequeno a gente ia aprendendo isso. Eu tinha feito a 6ª série, e aí não era para estudar mais. Aí na metade da 7ª série, já tinha ficado em casa uns 3 ou 4 meses. E todos os dias implorando que eu queria estudar e não tinha como. Aí um dia a mãe pegou o ônibus e disse, eu vou lá numa casa, vou arrumar um lugar para ti ficar. E aí o que aconteceu? A gente vai dar um jeito de pagar. Aí eu fiquei 1 ou 2 meses nessa casa, pagando. Só que aí eu também não queria prejudicar meus pais e dizer assim, não, tirar o dinheiro deles, que eu via que aquilo era pesado, né? Aí tinha uma colega minha que disse assim, no fulano lá querem uma pessoa para trabalhar, para reparar as crianças que eles trabalham na fábrica de café lá. É só para ficar de manhã com as crianças e reparar o almoço. O que aconteceu? Eu fui para aquela casa, eu tomei conta da casa. A minha família, nós éramos, comigo, 3 irmãs e um homem, tá? E nós vivíamos da renda do meu pai, da renda da minha mãe. A minha mãe costurava. Fiz todo o primário na escola Maximiliano Strauss, lá em Boqueirão mesmo, todo o primário até
o 5º ano, né, antigo, que se chamava primário, e aí eu vim para a cidade para continuar meus estudos, porque meus pais sempre incentivaram, né, a estudar, e aí eu vim para cá. Como não tinha onde ficar, né, naquela época era difícil e tinha um internato aqui em São Lourenço, aí eu acabei ficando no internato. Esse internato era só de meninas, né, e era pago por mês, né, e graças a Deus meus pais conseguiram me dar essa oportunidade, e eu fiz todo o ginasial, né, da 1ª até a 4ª série, né, eu fiz no internato. Eu ficava no internato e ia para o ginásio. Nesse internato, era um internato de freiras, né? E elas eram assim bastante rígidas, elas tinham regras, então nós tínhamos que obedecer às regras delas, né? Tinha todo um ritual a ser feito dentro do que elas queriam, né? Mas era uma oportunidade que a gente tinha. Então, qualquer coisa que fugisse aquilo que elas, né, não queriam que fosse feito, assim, aí elas davam um castigo, a gente era castigada, aí final de semana tu não podia ir para casa, ou tu ficava numa sala de aula sozinha fazendo alguma atividade manual, ou tema escolar, ou fazendo alguma atividade tinha que se fazer, era o castigo que a gente tinha. Inclusive, eu uma vez não fui para casa no final de semana, em função de uma coisa que para mim era uma coisa normal, elas acharam que não, então acabei não indo, né? A gente tem uma sociedade que tem uma acentuada desigualdade de gênero, que se reflete em muitos aspectos sociais, inclusive nas violências contra as mulheres, que tem diversas formas, né? Violência física, psicológica, sexual, econômica, e é muito importante, quando se fala em violências, fazer também recortes em grupos sociais de mulheres, considerando justamente as diversidades, como a diversidade racial, a orientação sexual, a condição econômica e também se a mulher reside no campo ou na cidade, porque esses grupos de mulheres, a partir desses recortes, sofrem, muitas delas, existem violências de todas as mulheres e também existem violências específicas para os grupos de mulheres, né? E em relação às mulheres do campo, historicamente, o afastamento dos centros, né, fez com que a emancipação social fosse mais morosa. Em muitos locais, em algumas situações específicas, é possível até nós dizermos que essa emancipação sequer ocorreu, né? Porque o patriarcado, né, e os seus efeitos começam justamente nas relações privadas, com uma concentração no homem das decisões em relação a casamento, a filhos, a renda familiar, e isso gera muitas violências. Gera, por exemplo, a violência psicológica, a violência econômica também, e esse excessivo poder que os homens, seja o pai, seja o marido, e até mesmo o filho, exercem sobre a mulher, acaba gerando também, desencadeando as violências física e sexual. A violência sistêmico-simbólica, ela é diferente das outras violências, mas ela sustenta as demais violências, né? Ela é como a base da violência física, da violência moral, da violência sexual, e ela é mais difícil de ser percebida pelos grupos sociais porque ela funciona como um tipo de violência invisível. Ela não é palpável, né? Ela faz parte de uma complexidade social muito maior. Então, como é que ela se estrutura? Ela se estrutura pelas nossas formações sociais, a forma como a nossa sociedade se organiza, e pelo nosso discurso, pela forma com que nós atribuímos símbolos àquilo que a gente diz, àquilo que a gente faz. Então, a violência sistêmica, ela se dá pelos pequenos poderes do dia a dia.
Então, a gente vai naturalizando determinados discursos, determinados modos de ser e vai colocando aquilo como parte da realidade. Então, a gente passa a acreditar que aquilo é o certo, que a gente precisa fazer aquilo para estar inserido na sociedade. Eu vejo muitas semelhanças entre o campo e a cidade. Se a gente pegar os grandes proprietários, ou nem grandes proprietários são majoritariamente homens. Então, quem compra as casas, o dono, via de regra, é o homem e não é a mulher. E aí a mulher já está saindo numa enorme desvantagem. É um troço muito bem alinhado. O patriarcado ele não brinca, né? Ele é bem articulado aí. Então, a mulher, ela às vezes até consegue sair para estudar, mas tem essa coisa, né? A mãe fica doente. Quem que cuida quando a mãe fica doente? Então, via de regra, essa menina volta para casa. O que vai cuidar? Não, o menino não pode cuidar. Olha, eu não posso cuidar, tem minha carreira, entendeu? Como assim eu vou cuidar? Vai ter que ser tu mesmo. Então, o cuidado, ele tá na mão da mulher, já nos impossibilita de fazer muitas coisas e já nos faz carregar uma puta de uma culpa, né? Se a gente não cuida, ou se a gente não cuida, como a sociedade está exigindo que a gente cuide. Muitas meninas, elas tentam estudar, e aí, como São Lourenço ainda tem pouca faculdade, tem a FURG, que agora está crescendo bastante, elas vão para Pelotas. Só que aí, tu sabe como é. Aí tem que pagar aluguel, tu tem que pagar comida, e aí, todo mês que chega a questão de pagar as contas, aí tem, sabe como é em casa aquele resmungo? Ah, tanto dinheiro de novo para pagar aluguel. E aí já dá aquele desânimo nas pessoas para estudar. Então, tem muita desistência. E aí, claro, né, em casa já tem aquele negócio, por que não ficou em casa, casou? E aí, claro, aí as meninas, muitas já têm medo de ir por ver a experiência das outras. E isso não quer dizer que essas mulheres não possam fazer isso, mas quer dizer que elas podem questionar, né, se essa é de fato a vontade delas, se esse é o espaço que elas querem ocupar dentro da sociedade. Se esse for o espaço, essa é a escolha delas, é a liberdade delas, e isso deve ser respeitado. O que não pode é ser uma imposição, que é justamente o que a violência sistêmico-simbólica acaba colocando, que não dá oportunidade das mulheres avaliarem as suas próprias vontades, né? Então, muitas mulheres, elas deixam de fazer o que elas gostam por questão de priorizar os outros, de cuidar dos outros, de deixar que ela se sente culpada. Que eu muito vejo isso também pela minha mãe, eles se sentem culpados quando eles querem fazer uma coisa e deixam que os outros façam. Então, tem esse sentimento de culpa também. Isso interfere também, não só no gênero feminino, não só para as mulheres, mas também para os homens, porque a gente acaba impondo comportamentos e posições sociais. Então, é como se nós não discutíssemos aquilo que nos é imposto. Quando a gente discute, quando a gente quebra essas barreiras, é muito difícil. Então, quando é dito para as mulheres, por exemplo, que elas não devem estudar, ou que elas devem estudar determinadas coisas, ou que elas devem casar cedo, ter filhos cedo, ou que elas devem se dedicar apenas ao trabalho doméstico, quando há uma quebra dessa barreira, né, e essa barreira às vezes é até geracional, é de geração para geração, isso incomoda muito as estruturas sociais. A gente percebe assim que o que a gente vê, eu não trabalho na saúde mental, mas a gente vê assim que o homem, ele não aceita ter dívidas, ele não aceita ter uma seca ou ter muita chuva, ele não aceita assim ter tipo um fracasso financeiro, né? Então ele acaba se tendo um suicídio com isso, né? Acaba não falando em casa com a família também, com os amigos também, né? Então ele fica muito solitário, né? Ele acaba fazendo essa condição toda, né? Então isso é muito trágico, isso tudo junto, né? E infelizmente essas pessoas não procuraram atendimento anterior para chegar a esse extremo, né?
Então, por isso que o colono, assim, ele pensa só em trabalhar muito, assim, ele não pensa muito em questão de se divertir, de poder sair, de poder ter esse equilíbrio todo, tu entende? Então, assim, ele sofre muito com isso, né? São pessoas que sofrem, não conseguem desabafar, não conseguem chorar. Dentro da nossa linguagem, né, a gente acaba enraizando alguns comportamentos do que é a feminilidade, do que é a masculinidade, né? Então, são construções sociais. Eu exijo que a masculinidade seja reproduzida de determinada forma. Então, na nossa sociedade patriarcal, exige-se que os homens sejam, muitas vezes, os provedores da casa, que eles tenham atitudes e até uma linguagem mais agressiva, por exemplo, e que eles se representem socialmente, né, na esfera pública, de um jeito que muitas vezes ou não é o que eles querem, ou não é o que eles conseguem e acabam sendo julgados, né, pela sociedade, porque conforme o que eu falei, a gente vai construindo uma identidade social, né, a forma de representação das pessoas. E quando as pessoas não querem ou não conseguem se representar daquele jeito, isso acaba trazendo sentimento de culpa, acaba trazendo um sentimento de exclusão, né, dos grupos, tu para de pertencer àquele grupo, e aí tu te questiona por que isso está acontecendo. Porque, na verdade, por mais que tu te questione internamente, a verdade que é construída externamente te leva a pensar que tu não é o certo, que aquilo que tu está fazendo não é correto, que tu não está correspondendo às expectativas das pessoas. Então, apesar dos homens contribuírem para a manutenção, né, dessa estrutura, dessa violência sistêmico-simbólica, que acaba atingindo numa esfera maior as mulheres, isso acaba também fazendo com que eles sofram dentro dessa estrutura, né? Então, muitas vezes nós mulheres percebemos determinadas violências e determinados discursos que nos agridem não apenas enquanto indivíduos, mas a nós enquanto grupo, mas nós acabamos silenciando isso porque há muito receio, né? Há receio do julgamento, há receio da violência propriamente dita. Então, essa relação de pertencimento, ela acaba também sendo um sistema de coerção que faz com que as mulheres fiquem silenciadas e acabem deixando de lado questões que são importantes e que vão acumulando ao longo da vida e que só são faladas, né, ou só são contadas às pessoas depois de muito tempo. A vida, assim, é bem tranquila. Eu gosto muito do que eu faço. Tipo, como é que eu vou te dizer? Por mim, eu não trocava, mas depende, assim, trocar de atividade, vamos dizer, né? Eu gosto muito da colônia, do que eu faço, no caso, né? E se eu fosse pra cidade, é difícil arranjar emprego, né? Como é a situação, a gente sabe como é que é, né? E é difícil, e eu consigo uma vida boa aqui no interior, sabe? Aí eu optei ficar na colônia pra, vamos dizer, juntar um dinheiro. Por causa que é mais fácil pra mim continuar ajudando aqui, que eu já tenho minha fonte de renda, do que eu fosse pra cidade e começasse tudo do zero, assim, vamos dizer, né? Que eu procurasse um emprego e até eu conseguir me estabelecer. Eu pretendo ainda ficar alguns anos na colônia, querendo ajudar meus pais e tendo minha fonte de renda. E futuramente, como meu namorado é da cidade e ele não se habituou à colônia, aí eu provavelmente vou ir morar com ele. Aí vamos ver se eu vou estudar, eu vou fazer um curso para me qualificar, sabe, né? E para conseguir um emprego melhor. Eu acho que tem muita liberdade agora. A gente já tem, vai conquistando. Eu acho que vai mudando, assim. Foi mudando muito, as mulheres começaram a ser vistas com mais liberdade. E até na lavoura a gente vê muitas mulheres que elas comandam a propriedade e não o marido. Existem alguns casos que acontece isso também. Então, acho que teve essa mudança já, desde a geração, acho que um pouco da minha mãe, já começou um pouco, e agora na nossa isso vai se consolidando. Eu acredito
acredito que seja mais fácil, porque como eu já ando de carro, ando de trator, ando em todos os implementos praticamente, só não ando na colheitadeira, que eu não aprendi ainda. Mas e minha mãe não, a minha mãe não, tipo, não tem essa, como vou te dizer, não sabe andar de carro, essas coisas, e pra mim ajuda muito, principalmente assim, pra trabalhar na colônia. Hoje eu vejo que a colônia está melhor, a colônia, as pessoas têm tudo, as mulheres dirigem, claro, eu dirigia, né? Mas as mulheres vêm sozinhas para a cidade, sabe? Naquela época, Deus o livre. A mulher vinha sozinha para a cidade, não tinha porque, né? Eu vinha de ônibus, o marido vinha junto, né? Então, Deus o livre, a mulher vinha de carro para a cidade, isso não existia. Hoje não, hoje as mulheres estão mais livres, a coisa está mais igual, sabe? Hoje é bem mais aberto. Quando eu comecei há 32 anos atrás, eu comecei a trabalhar em 89. Não era assim como hoje, né? Hoje a gente tem muito mais acesso, muito mais liberdade para se expressar. Não digo que tenha mudado tanto em 30 anos, mas teve uma mudança. Acho que há mais tempo teria uma mudança mais significativa, né? Quando eu fiz carteira mesmo, para que mulher fazer carteira? E aí tu vê agora que a maioria é mulher fazendo carteira. Que a mulher também quer ter uma independência para dirigir. Mas ainda se vê aqui, né? O homem ganha o carro quando faz a carteira, mas a mulher não. A mulher luta para conseguir a carteira, já é muita coisa. Um ponto assim que eu acho que eu nunca vou esquecer é a questão do intercâmbio. A minha avó assim achou absurdo. Que como é que eu ia fazer o intercâmbio mulher sozinha? Daí agora eu já vejo que quando eu entrei na faculdade, como os meus pais já têm uma visão muito mais ampla. E eu garanto e vejo que, com certeza, os meus filhos terão uma visão muito mais ampla. Só que muitos pais de muitas meninas lá fora eu vejo, eu inclusive tive contato com uma dessas pessoas, que ele dizia, mas minha filha, ela pode casar e se ele estudar, ele pode dar uma vida melhor para ela. Para que ela vai estudar? Eu acho que muitos homens ainda pensam nisso. E são homens jovens, sabe? É o que eu não esperava. E tem muitas pessoas assim que têm mais idade que conseguem às vezes entender melhor essa questão que mulher também quer estudar, que mulher também quer ter uma vida melhor. Em São Lourenço. É a única opção, que nem dizem. Aqui fora não tem, felizmente. E em Pelotas depois quero fazer o curso para militar, quero ser policial. O que acontece? O transporte para vir só tem um horário. É 12:00 ou 5:30. E para isso às 7:00, meio-dia. Então não tem mais horários. E aí à noite, que no caso seria o meu curso, vamos supor, meu pensamento era trabalhar e estudar à noite. Só que se eu for estudar em Pelotas, eu vou chegar aqui meia-noite, dependendo do trânsito, dependendo do horário. E aí não vai ter mais ônibus para vir para cá. Então sempre tem uma coisinha ou outra. E o transporte aqui é uma coisa que faz muita falta. Não é que nem vocês que moram em São Lourenço que chegam, cada um para sua casa. Não, tu tem que esperar um ônibus para te poder vir para casa. Então é uma coisa meio complicada. Já era aqui de manhã. Imagina e tu vir de uma cidade grande. Uma amiga minha, ela está procurando estágio na questão da agronomia e eu vejo também em outras áreas, a agronomia é muito vista assim uma área para homens trabalhar. E daí agora ela estava procurando estágio e daí ela foi perguntar em sementeira, em manipulação de plantas e daí tem sempre os alojamentos. Os alojamentos eles são vistos para homens ficarem. Então esses lugares para as mulheres ficarem não existe mais. Um exemplo a gente tem na escola agrícola, que tinha lugares para as mulheres ficar para estudar. Só que hoje em dia não tem mais. Então, que nem dessa menina que queria fazer o estágio, ela não vai poder fazer em outra cidade, na área que ela gosta, por essa questão. Para a gente poder pensar também de que mulheres a gente fala, né, quando a gente fala em mulheres do campo, né, e essas diferenças e essas somas de opressões, né, se a gente for olhar para uma mulher quilombola, né, que para além do fato de ser mulher e ter toda essa carga que a gente está falando, a questão racial se coloca muito forte, em alguns locais mais do que outros, e a gente fala de São Lourenço, que isso é bastante forte também, né? Então, entendo que olhar para isso quando a gente pensa
nas opressões e nas mulheres e no campo, e poder dimensionar isso de uma forma que coloque, né, essas mulheres negras quilombolas também como possibilidades, né, de cuidado e de olhar para essa diferença, assim. Teve uma época que fizeram eu ser quem eu não era. Alisaram meu cabelo. Não porque eu queria. Falaram pra mim que era pra uma festa da empresa onde meu pai trabalha. E eu alisei. Só que era um tratamento que deixava meu cabelo encaixado. Eu sempre fui aquela pessoa meio desapegada. Eu era muito apegada com o meu cabelo. E quando eu vi que o meu cabelo tava liso, eu cortei. Eu cortei meu cabelo assim, todo mundo falava, tu tá louca? Eu falei, não é eu. O efeito deu só de um lado. Começou a arder minha cabeça. Então meu lado tava liso e o outro tava encaixado. E aí dali todo mundo falava, ai que legal o teu cabelo. E eu me senti incomodada com aquilo. Então até hoje tem pessoas da minha família, sim, que falam sobre o meu cabelo. Ah, eu não gosto do teu cabelo volumoso. Eu saio com o cabelo bem... Eu faço questão de sair com o cabelo volumoso. Minha mãe mexe, mas é minha mãe que me traz creme. Ah, tu gasta muito creme. Mas é a mãe que traz. Ela vê qualquer coisinha, ela fala, olha aqui, eu lembrei de ti. E ela não usa. Então ela me incentiva, mas ela não pratica. O cabelo dela, se tu cuidar, ela tá sempre preso. Que nem já passei por várias situações também de comentarem sobre o meu cabelo. E aí teve uma época que eu falei pra minha mãe, eu vou ir pra secretaria. Porque o meu colega falou do meu cabelo. Só que eu levei na brincadeira. Ele olhou pra professora e falou, não vou copiar. E a professora falou, por que não? Ele falou, não enxergo o cabelo da Emily. Essa vassoura na minha frente. Eu simplesmente olhei pra ele e falei, não quer copiar, não copia. Tu tem todo espaço pra ti pro lado. Tu incismou é comigo, meu problema nem é meu cabelo, o problema é comigo. Aí ele falou que ia raspar meu cabelo bem no meio pra conseguir ver. Na hora todo mundo acha graça. Eu olhei pra ele e falei, não vejo por que não. Quer fazer? Beleza. Só que eu acho uma parte infantil da tua parte, porque tu tem a oportunidade de ir pro lado. Então não é uma coisa que, não tem. É que nem a função, não é uma desculpa que tem uma coisa ou outra, não. Se tu parar pra pensar, sempre tem uma solução pra tudo. As pessoas que complicam, querem complicar a vida. E a função de ser morena, claro, muita gente, as minhas irmãs mesmo me vê como inspiração. Ah, quero estar com o cabelo solto que nem a Amy. E a minha irmã no começo não gostava. Ela se julgava bastante, falava que não era morena. Até que a gente começou a falar, não, tu é morena sim, tu é negra. Para de loquear, porque ela escutou um comentário de uma prima minha, falando que ela não era morena. Agora ela usa cabelo solto, ela já consegue me ver como mais influência. Quando eu me formei na contabilidade, né, posso dizer assim, dar um exemplo assim, eu larguei currículo na cidade, eu não fui chamado, meus colegas, tudo eu via depois trabalhando, eu não fui chamado. Eu acredito que era porque eu era preta, né, e morava aqui no interior, por causa que eu larguei lá, quando eu terminei contabilidade, daí eu fui lá, larguei currículo e coisa, mas nunca fui chamada, né. A maioria aqui, ter até a 8ª série, umas que conseguem terminar o 2º grau, a maioria estão trabalhando de doméstica, né? Assim, não estão trabalhando, vamos dizer, de secretária lá em algum lugar. Ou, na farmácia mesmo tem só ali, eu acho, se eu não me engano, não quero mentir. Mas só na H-Farma, acho que tem ali uma menina ali que não é daqui do interior, mas que eu vejo que é uma negra ali, né? Assim, nos outros lugares, eu fiz curso de manicure, fiz de farmácia não, de atendente de farmácia, fiz vários, assim, quando aparece algum curso lá pela prefeitura, eu sempre fazia, assim, né? Então... eu acho assim que ele já te vê assim, tu é negra, tu é para fazer aquele serviço ali, é para trabalhar de doméstica, né? Não vai ser para trabalhar lá de secretário ou alguma coisa, né? Ou atendente de uma loja, pouco se vê também, né? Não vai ver assim, agora varrendo as calçadas, ou varrendo lá, limpando uma janela, tu vai ver, né? Que nem aqui em casa, esse pedacinho aqui foi doado onde o pai trabalhava, né? Que é uma hectare aqui, daí o dono da terra vendeu a outra parte para o vizinho que mora ali embaixo e ele ganhou esse pedacinho porque ele trabalhou, vamos dizer, muitos anos com ele, né? Mas tem gente que não tem nem 1 hectare, é só
vamos dizer, o lugar da casa e fazer uma horta, né? Bem pequenininho mesmo, assim, muito pequeno. Quando eu trabalhava de peão, assim, eu trabalhava pro que seria avô hoje, né? E o meu sobrinho estão trabalhando, vamos dizer, para os netos deles, então não mudou nada, né? A minha avó ela foi só até o 4º ano e aí parou porque a mãe dela faleceu e ela cuidou de 7 irmãos. A minha mãe já estudou, minha mãe já se formou, fez faculdade. E no meu caso é o que elas querem pra mim. Só que é uma geração bem diferente, porque a minha avó não teve oportunidade, parou, ela obrigou a minha mãe, porque quando a minha mãe foi pro ensino médio, minha mãe tava grávida de mim. Então a minha mãe ela queria trancar. E a minha avó falou, não, agora tu vai continuar. E é a mesma função comigo, eu tô indo, claro, não por obrigação, por uma coisa que eu quero. Mas diferente da situação de cada uma. Minha avó não teve oportunidade, minha mãe queria trancar e eu tô indo por opção minha. Eu acho que agora é bem diferente. Na época da minha avó, eu acho que não tinha exemplos, não tinha pessoa para te inspirar. Na época da minha mãe podia estar começando a surgir e não chegava a ser totalmente uma descoberta. Agora tem um desafio, claro. Eu acho que pela cor, eu acho que interfere bastante pelo pensamento de muita gente, porque ninguém te vê como uma pessoa normal. Tem situações que as pessoas te olham atravessadas, sim. Mas agora a gente já tem mais exemplo. Antes de eu entrar na FURG, eu já fazia bonecas, que eu fazia para minha... Fazia aqui quando alguém pedia, mas a primeira que eu fiz foi para minha sobrinha. Ela até está estudando agora lá na FURG também. Que eu tentei levar todo mundo para lá, eu disse, vamos tudo. Então, ela queria uma boneca, daí ela me pediu, eu até tinha feito uma branca, nem sei, para uma vizinha, acho que foi para a guriazinha ali que eu tinha feito. E daí ela também queria uma boneca, daí eu pensei, como é que eu vou fazer, que eu tinha tecido branco aqui, né? É que eu vou dar uma boneca branca, eu vou tentar ir na cidade, daí não falei nada para ela, passei lá no cantinho lá e comprei o tecido marrom lá e fiz. Daí quando eu entreguei assim para ela, daí eu vi a importância, né? Por causa que ela se viu ali naquela boneca ali, né? Daí depois, quando eu entrei na FURG, daí eu mostrei para a professora Grazi, daí eu disse para ela que eu tinha assim o desejo de fazer as bonecas e poder ir nos quilombos já para conhecer mais a história, né? Porque mesmo a gente morando perto, a gente não se conhecia assim, não se visitava, eu quero dizer. E daí ela veio com a ideia do projeto das mulheres, eu me esqueci o nome do projeto, mas eu tenho ali um. Daí de ir e quando eu estivesse ensinando a fazer as bonecas, ela já vinha assim, vamos dizer, falar sobre racismo, sobre a violência contra a mulher, a violência nos quilombos. Daí então esse era o primeiro, assim, a ideia de levar aquelas bonecas, não só para ir ali aprender a fazer a boneca, claro, ficava já não é que ficava faceira, mas já se tinha aquela identificação, né, para as crianças, né, que estavam ali junto e já se falava sobre esses assuntos, né. Então, ter entrado ali, daí eu pude viajar para um monte de lugar. Então, quando eu chegava das minhas viagens, eu chegava eufórica, pode-se dizer, contando para eles tudo que eu via lá, né? O que estava acontecendo. E daí depois poder estar levando, contando isso lá para as mulheres e tá levando esse projeto para mim, foi uma benção, como se diz para mim. Foi muito bom. Eu espero que elas tenham gostado, né? Que a gente sempre está tentando dar o melhor, né? Mas acho que elas gostaram. Eu ainda digo, não é que aqui os saberes daqui não sejam importantes, né? Não quer dizer que os mais velhos daqui não sejam importantes, mas é que para ti, tu tem que ir lá buscar outros saberes para te poder, pelo menos, implementar aqui o que tu tem aqui, né? O pouquinho que tu tem, né? Que nem quando eu entrei, daí eu não conhecia, que nem eu digo, eu não conhecia a educação do campo, não conhecia nada, assim. Eu só queria estar dentro da universidade, que era o meu sonho, era voltar a estudar. Daí aqui agora já são, esses tempos a gente estava contando, mais ou menos assim por cima, são 11 que tem lá dentro estão lá estudando daqui do Quilombo lá. Então daí a gente fica muito feliz, né, de ver que estão indo, né, uns por uma coisa, outros por outros interesses, mas estão lá, né, estão tendo a oportunidade de estar lá dentro da universidade, né.
acho que a violência doméstica não é só no tapa. Às vezes é em palavra. Então, vou te falar que sim, existe. Próximos, assim, ó. É em função de algum argumento que tu dá pra pessoa. Ah, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma maneira de controlar. Então, assim, às vezes nem sempre vai ser na agressão. E sim na forma que tu se expressa, no jeito que tu fala. Isso já aconteceu muito, muito aqui fora. Tem casos que já foi parar no hospital mesmo pra ver o que tinha acontecido. E pra muita gente era bobagem. Assim, quando aconteceu, frescura. Pra quê? Não aconteceu nada. Não foi tão grave, que nem disseram. Não foi tão grave. E se eu te contar que as pessoas que moram aqui, se casam, a pessoa continua. Porque ela tem medo. Não só por ser ameaçada, mas tem medo de denunciar. Eu sou aquela pessoa meio explosiva. Eu olhei e falei, depois que morrer não adianta muita coisa. Tem filhos. Então não adianta pensar agora, não vou fazer isso, porque como é que vai ficar os filhos? Vão crescer longe do pai. Não, depois pode crescer longe da mãe. Meu pensamento é quando tu escuta uma ameaça, não é brincadeira, não é vamos brincar. Não, é sério. Se a pessoa tá te ameaçando, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Um problema que se tem é a subnotificação dos casos de violência, que ocorre justamente quando existe uma situação de violência, mas não existe a denúncia. E isso, sem dúvida nenhuma, é mais comum em relação às mulheres do campo, ou é muito comum em relação às mulheres do campo, justamente em razão das distâncias e da situação familiar, né, onde o homem ainda tem o poder sobre a família. E nesse caso, quando não é denunciado, além de não ser rompida a violência, o Estado, a rede de proteção não tem a exata dimensão não tem a exata dimensão quantitativa dessas ocorrências. Então, é muito importante que quem sabe de algum caso de violência denuncie, né? Ou denuncie ou informe quem sofre violência dos canais de denúncia, né? Para que de fato seja denunciado, para que o Estado possa chegar, para que o Estado tenha o conhecimento e que essas violências elas não sejam tão subnotificadas como acontecem, né? São Lourenço também está num momento muito difícil, nós temos muitas mulheres morrendo em São Lourenço. A gente tem aí a Claudiele e teve a Tairane agora também. Agora, né, que está sendo, aliás, inclusive, totalmente culpabilizada pela morte, né? Como se tivesse uma... É isso, a mulher é sempre culpada. A mulher, ela é sempre culpada. Então, esses casos de feminicídio que teve em São Lourenço, por exemplo, é bem interessante, porque o da Claudilene, que tem um recorte de raça muito significativo, porque ela escuta que, olha, nós não vamos dividir terra com negros, né? Porque ela estava grávida. E aí eu escutei muitas vezes pela cidade, pois é, mas o que ela estava fazendo com ele, entendeu? Vai andar com a tua turma, vai andar com, sei lá, com quem. Quer dizer, então sempre há uma culpabilização. A filha desse casal, até se tu perguntar, ela conta. Ela é pequena e ela conta. Aconteceu isso, isso, aquilo. Tem certeza? Tenho certeza. E já impactou. O pior que... Se tu falar assim, olha, vamos ali. Não. Se a criança vem diariamente aqui em casa e ela já olhou pra mim e falou. Eu não obedeço minha mãe nem meu pai. Eles estão toda hora brigando mesmo. Eu não trabalhava nessa perspectiva de um diagnóstico e sim de poder pensar junto a essas mulheres como aliviar isso, né? E em que medida isso poderia ser modificado. É uma estrutura muito maior do que trabalhar indivíduo em indivíduo, né? Porque sair do campo, muitas vezes, que era o desejo, dependia de toda uma família, da fonte de renda, e isso nem sempre era possível.
muitas vezes tinha um desejo, né, de não estar mais nessa relação que mantinha essas mulheres no campo, mas isso também demandava, né, por vezes, uma questão de estigma, né, o preconceito de um possível divórcio, enfim. Tudo isso acarretava nessas mulheres, né, um sofrimento. E esse sofrimento ele aparecia de várias formas, né? Seja num quadro depressivo, seja num quadro ansioso, seja numa tristeza, né? Porque nem toda tristeza ela é diagnosticada, né? Mas o fato que estar na cidade, procurando um serviço em que tinham outras pessoas, né? Muitas vezes na mesma condição, fazendo alguma atividade por vezes, né? Era fonte de alívio, né? E isso eu sentia algumas vezes um dilema, que era que o CAPS, por ser um serviço para transtorno mental, né, moderado a grave, então não eram situações... E aí não é medir o quanto um sofrimento ele é maior ou menor, mas é um serviço especializado de saúde mental, é um serviço para usuários, né, com um sofrimento maior, vamos dizer assim, mais grave, né? Muitas vezes o CAPS não era um lugar para aquelas pessoas, né? Porque elas não tinham uma demanda para aquele serviço. Mas era uma forma de estar na cidade, de sair de casa, de sair daquela rotina pesada, né? E muitas vezes era a única saída possível do mês ou da semana. Tem uma menina aqui que eu fiz o meu TCC, ela planta lá no Boqueirão. Ela planta batata inglês e trabalha de sócio. Daí, então, quando ela se levanta de manhã, ela levava tem 3 filhos, ela levava os filhos dela tudo junto. Acho que agora a coitada até já cansou, por causa que ela reclamava muito que queria uma creche, né, para as crianças, para deixar para ela ir para o serviço e ter uma creche, que nem na cidade. Ela tem que levar as crianças. E daí não conseguia nem o pré, assim, para botar mais antes as crianças. Agora já estão tudo estudando. Acho que o pequenininho dela ainda não. Não, acho que ele já vai também. Daí pelo menos um turno tá na sala de aula. Passava aqui 6 horas no inverno, no verão, 5h30, né? Ela vai para a lavoura e volta às 6, 7 horas da noite. Aquela seca de 2000 e... Agora uns 2, 3 anos atrás, que no ano passado ainda veio o caminhão-pipa da cidade trazer água pra gente aqui, né? Que não tinha água. Em muitos lugares não tinha, né? Mas daí naquela, ela estava trabalhando no fumo, ela chegou em casa, ela não sabia se dava banho nas crianças no fumo, que é um... Não sei se vocês já pegaram alguma folha de fumo, que é muito fedorento, muito sujo, assim, e soa, porque geralmente é no verão. Ela não sabia se dava banho nas crianças, fazia a janta. Então ela fez a janta e dormiram com aquela roupa suja do fumo, né? Então é uma coisa muito triste, né, assim, né? Eu sou a Isabela, eu sou aqui de São Lourenço, sou estudante de agroecologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande, do campus aqui de São Lourenço. E eu e a Natasha conhecemos a dona Cirlei através de uma disciplina que a gente tinha que fazer em dupla para trabalhar em uma propriedade, né? A intenção era ir até a propriedade e construir junto com os agricultores um projeto e aplicar esse projeto depois no final do ano, né? E aí a gente fez a primeira visita assim para dona Cirlei. E eu lembro que logo no início, assim, a gente estava visitando as terras deles ali, os canteiros, e ela falou que era muito burra, que ela não podia opinar sobre qual que era o problema que a gente deveria trabalhar, né, porque ela era muito burra. E aquilo chocou muita gente, assim, porque no mesmo momento que ela falou que era muito burra, ela também falou assim, essa terra aqui da gente é muito pobre, é muito fraca, ela é fraquinha, não dá para plantar direito porque as coisas não crescem direito, né. E aí depois, no final, depois de pesquisar e fazer teste de análise de solo e tudo mais, a gente descobriu que o problema era aquilo que ela falou no primeiro minuto da nossa visita, assim, sabe? E assim, a gente aprendeu lá a criar prática junto, né? Que as gurias foram lá e nós aprendemos muita coisa nova junto, que nem nos panificados. Eu agora comecei, depois delas virem lá, eles tinham conhecimento de fazer os pães como os punk junto. Foi muito legal. Nós entramos com a prática, eles no papel, como se diz, né? Mas aprendemos muita coisa, fazer compostagem lá. A gente nunca teve feito compostagem. E foi eu agradeço muito as gurias lá, nós aprendemos muita coisa junto lá.
E foi muito bonito perceber tanto o contato que a gente teve com os agricultores, que tanto para mim quanto para a Japa foi um dos primeiros, e principalmente com ela, assim, e ver ela crescendo e se valorizando cada vez mais, assim, com a função das punks, né? Porque ela também é muito amiga da Jaque, que é pesquisadora e que criou o punk pop, né? Então eu lembro dela falando que no início ela trazia as punks pra feira e ninguém queria saber, e hoje em dia ela traz só as punks e consegue vender tudo, assim, isso é muito legal. E além disso, ela também fez falas em alguns eventos aqui da cidade, sabe? Enquanto agricultora, enquanto mulher, e isso foi fantástico, assim, sabe? Ver o quanto ela se valorizou mais, ela percebeu mais que o trabalho dela é muito rico, sabe? Então, só alegria, assim, só crescimento. Trabalhar com agroecologia é muito bom, assim, sem veneno e essas coisas, só que muitas vezes a gente se enxerga lá que não é valorizado o nosso, que a gente faz, né? Tem muita gente assim que não valoriza, mas eu valorizo muito o meu trabalho, assim, que eu posso ajudar. Em 86 o Matias nasceu, em 90, aí começou, meu marido ficou doente, faleceu. Aí depois eu fiquei sozinha, fiquei meio perdida lá, assim, sabe? Uma pessoa que a gente saía muito e tava sempre companheirismo e coisa e tal. E aí começou uma outra fase da minha vida, muito, muito difícil, assim, sabe? Vamos supor. Pobre. Estava dando aula, mas não tinha, assim, grandes salários, sabe, como professora, e aquilo a gente usava um pouco para plantação ainda, aquele dinheiro ajudava, tinha umas coisinhas só. Aí, a gente, além de estar sozinha e com dificuldade, coisa e tal, aí tinha uma outra questão para enfrentar, que era a discriminação. Na época, hoje é diferente, hoje não existe isso mais. Mas na época, Deus o livre uma viúva ir para uma festa. Não, eu vim assim, ó, eu vim com a roupa do corpo para a cidade. Comprei os móveiszinhos que eu tinha aqui, porque Deus o livre ir para a cidade e morar sozinho, como é que eu ia fazer isso? Né? Aí eu arrumei uma guria lá para morar comigo, para reparar o Matias quando eu dava aula. E o que eu inventei de fazer? Aí eu inventei de fazer minha faculdade em Pelotas. Faculdade à distância eu fiz. Aí eu fiz matemática para melhorar um pouco meu salário. Na época que meus pais separaram, existia um preconceito muito grande, né, de mulher separada. Né? As pessoas enxergavam de uma outra maneira, né? Então era preocupante em relação a ela que estava separada, aos filhos, né? Então, tinha que existir, nos passavam, assim, uma insegurança, uma coisa, até para um futuro relacionamento da gente, vamos dizer assim, né? De medo de se envolver com uma pessoa que não nos fizesse bem, ou que se aproveitasse em função da própria situação que a gente estava passando. Eu tinha uma preocupação muito grande, porque naquela época, assim, ó, separação de casal era uma coisa muito difícil. E nós já estávamos adolescentes, então ela sempre pedia, nos orientava, né, como é que nós tínhamos que ser, passando os valores morais, né, tudo isso aí ela era uma preocupação, então ela se sentia sozinha para nos criar, não tinha uma, sabe? Logo que eles se separaram, assim, a gente tentou de diversas formas, né, com que ele ajudasse, né, porque a gente precisava pagar aluguel, tinha alimentação, e foi bem difícil, né? Porque ele também não tinha uma renda fixa. Né? Desde que eu me separei foi um processo bem complicado, na época a gente chamava litigioso ainda, né? Aí o pai das minhas filhas foi embora, nunca mais veio ver elas, ele é de Rio Grande. Aí a Martina tinha 5 anos e a Paula tinha 1 mês e 15 dias quando eu me separei. Aí foi bem complicado, teve uma época que eu trabalhei 60 horas, assim, manhã, tarde e noite, para poder dar conta. Foi 7 anos da minha vida, assim, que eu trabalhei manhã, Boqueirão, tarde, Boa Vista e noite na Castro. Fechado de segunda a sexta-feira durante 3 anos. Foi bem puxado. Eu me lembro que nós ficamos muito assustadas, ela também, ela foi bem assim, como é que eu dizer,
eu vou me separar do pai de vocês, não quero que ele venha mais aqui em casa, e nunca mais ele foi lá em casa. Ela foi bem rígida, né? É uma decisão que ela tinha tomado, e realmente nós, depois, para ver ele, nós tínhamos que ver ele na rua. 30% de um salário mínimo, agora são R$300, vamos dizer, por mês, né? Isso não paga uma consulta num dentista, vamos dizer assim, né? É muito pouco, então as mulheres hoje em dia, elas estão assumindo muitas coisas que deveriam ser divididas, né? Isso é bem complicado entrar nesses termos. De ter aprendido com ela, eu acho. Eu acho que ela foi uma pessoa guerreira, decidida no que ela queria, à época, né? Porque bem difícil, né? Bem difícil. O mais comum era aceitar numa boa, alguma coisa assim, deixar passar. Ela não. Ela estava, né, com 4 filhos pequenos, né? Eu era mais velha com 15 anos, 14, 15 anos que eu tinha na época, e os meus irmãos todos menores. Eu era mais velha. Então, hoje estou aposentada, com 15 anos eu estava trabalhando, né? Os irmãos também. Sei lá, a gente tem que ter um orgulho próprio, a gente tem que, né, não pode deixar a peteca cair, né, em função de uma coisa que não nos agregava mais, né? E ela foi valente, nos ensinou isso aí também. Então, né, eu tenho um orgulho muito grande da minha mãe. Eu acho que isso aí, ela nos motivou a ser pessoas melhores. Uma rede de proteção que abarque, ou canais que abarquem as mulheres do campo, não existe, né? Que abarque não, mas que seja específica, né? Então, eu penso que a ideia mesmo é trazê-las para, ou ir até elas, né, para que elas participem de grupos de mulheres, né, que possam pensar em políticas a favor delas, né? E aí também entender as violências que se sofrem. Eu penso que precisa ser muito nesse sentido, de elas terem voz também. A nossa igreja, ela tem um dos maiores movimentos de mulheres, eu acho, aqui do Brasil, que são as oásis, né? Se tu olha assim dentro da organização das mulheres. Mas as oásis eram bastante tradicionais, né? Tudo dentro tradicionais. E a gente veio com a questão da saúde, a gente conseguiu encontrar, e o nosso carro-chefe foram as plantas medicinais. Então, o que a gente fez? A gente começou a se reunir com as mulheres e falar sobre a realidade delas, né? O que elas gostariam de fazer. E a gente começou a trabalhar o estudo das plantas medicinais. E fomos percebendo de que as plantas medicinais são muito importantes, né? Porque como acesso a médico e o remédio alopático era muito difícil, né? Antigamente eles tinham que pagar tudo no hospital, né? Não é como hoje. Aí a gente começou a trabalhar, bom, agora a gente está tomando o remédio, mas a gente continua doente. Mas o que está doente? Ah, dói o estômago, dói isso, dói aquilo. E, bom, então vamos ver um pouquinho como funciona o nosso corpo, né? A pessoa entender o funcionamento do seu corpo. Pô, mas agora a gente já sabe isso. Mas como é que nós vamos conquistar nossos direitos, né? Acesso ao hospital, essas coisas. Aí começou a se criar o grupo de mulheres. E aí, com o CAPA, a gente começou a participar de eventos, né? Eu me lembro que nós levamos uma vez, foi uma loucura, as mulheres para o encontro das Margaridas, que era, não era aquela organização que a gente queria, né? Em Passo Fundo, eu acho que foi, eu não lembro. E uma das mulheres da Fortaleza foi junto. E ela voltou e disse: quem somos nós, mulheres? Nós só baixamos a cabeça e trabalhamos. Nós até nos assustamos, nós pensamos que ia entrar num conflito da família, né, por causa disso. Aí as mulheres, aos poucos, foram conhecendo o seu corpo, a sua realidade. O que elas disseram daí? Não adianta só nós vir no grupo de mulheres. Nós precisamos trazer os homens.
E as mulheres, aos pouquinhos, elas se conhecendo e conhecendo a realidade, elas dizendo isso, não eu. Elas dizendo, não, nós precisamos participar. Quando foi a primeira mulher querendo se sindicalizar em São Lourenço do Sul, sabe o que o sindicato disse para a mulher e para o marido? Não deixa a tua mulher de sindicalizar. O CAPA e a igreja, eles querem separar o casal. A senhora valoriza o trabalho que a senhora faz, porque a senhora fica tipo, na função o dia todo. Sim. A senhora percebia já que isso era um trabalho ou começou a valorizar com o tempo mais? Não, eu acho que é a obrigação da mulher, ou o quê? Como é que é? Não sei. Assim, serviço de casa, eu gosto de fazer. Na minha casa eu gosto de fazer minhas coisas. Eu gosto de fazer minhas coisas sozinha. Mas a senhora não se sente cansada, por exemplo, fazer isso tudo sozinha? Agora até que tá meio cansado, mas aí eu descanso um pouco. Se tu pega firme de manhã, não tem problema nenhum, mas pior não pode se sentar descansar, aí pior. Mas a senhora nunca quis que o vô fizesse as coisas dentro de casa também? Quem? O vô. Ele não tem prática para nada, então para fazer depois de novo, então não deixava ele fazer. Às vezes pedia para ela varrer a garagem ali, quando eu vi que tinha até cheio de terra e lixo. Ah não, então nem falei nada, então não preciso fazer mais. E com as crianças ele ajudava a cuidar? Como? Não dava, era só eu, porque só ele estava só de noite. De noite não? Muito pouco. Ele nunca teve muita prática. Eu trabalhava o dia inteiro até. O dia inteiro. Sempre trabalhei o dia inteiro. Na rua. Tem também a noção de que o gênero feminino ele precisa corresponder a uma perfeição, né? Exige-se muito mais do gênero feminino do que do gênero masculino. A gente pode ver que quando homens fazem alguma coisa básica, quando eles quebram a barreira e exercem alguma coisa que foge à imposição do seu gênero, eles são muito valorizados. Enquanto que as mulheres, quando elas cometem uma pequena falha, ou o que é considerado uma pequena falha, elas são muito julgadas e elas mesmas se julgam, né? Nós mesmas nos julgamos. Então, exige-se que dentro desses diferentes papéis sociais que a mulher exerce, que ela seja perfeita em todos, que ela dê conta de tudo e que muitas vezes ela dê conta de tudo sozinha, né? Quantas mulheres nós temos no país que trabalham, que cuidam dos filhos, que são mães solo e que precisam cuidar da casa, das despesas da casa sozinhas e também precisam ser perfeitas. Então, é mais uma barreira que deve ser criada. E, às vezes, exige-se mais das mulheres que quebram essas barreiras, no caso, por exemplo, de mulheres que saem do conforto, que saem daquele papel que elas estão exercendo até então, e que elas vão fazer uma coisa completamente diferente das suas vidas, elas são novamente julgadas, e dentro daquela nova vida, elas precisam, perante a sociedade, ser perfeitas. Então, isso também tem a ver com a questão da violência sistêmico-simbólica, porque as nossas estruturas sociais exigem isso das mulheres, dentro dos seus diferentes papéis. Então, a questão da culpa e do julgamento, ela está sempre muito presente, na busca da perfeição que não existe, ela acaba violentando e acaba sobrecarregando as mulheres a ponto de, muitas vezes, elas acharem que realmente não vão dar conta, mas o que é esse dar conta, né? Isso é uma imposição, é uma coerção. Então, meu objetivo talvez é continuar com as fotografias aqui. A princípio, esse ano é isso. A gente não sabe se pode surgir uma outra oportunidade. E também continuar trabalhando com o jornalismo, assessoria. Porque até o meu TCC, ele foi sobre assessoria de comunicação no meio rural. A importância de ter uma assessoria de comunicação no meio rural. Porque era o meu objetivo criar essa assessoria. Só que como chegou a pandemia e tudo mudou muito, assim, os rumos eu não consegui fazer. Mas eu e minha amiga, a gente tem, inclusive, a da Terra. A gente só parou porque ela mora em Pelotas e eu aqui com a pandemia a gente não pode se ver. Mas a gente tem a da Terra, que é para ser uma agência de comunicação rural, que é para ajudar as pessoas que querem vender, às vezes, que produz
por exemplo, melancia, e quer vender. Então a gente vai ajudar ela a como comunicar, onde pode divulgar, como que faz. E fazer esse tipo de serviço de comunicação para essas pessoas. E também para quem tem agropecuária, para quem é cabeleireira, para quem é manicure. Porque tem muitas mulheres que estão tentando uma segunda renda aqui fora. E elas precisam dessa ajuda para comunicar. Para que, às vezes, nem o vizinho sabe que ela faz isso. Então, a gente iria ajudar essa pessoa a comunicar. Algumas pessoas que eu conheço, que ali o dinheiro é dividido. Então, por exemplo, 25% para um, 25% para outro e 50% fica com o pai, só que é ele que tem os gastos com os insumos, né? E eu sei que tem lugares que fazem isso, mas tem outras famílias que eu conheço que o dinheiro fica só lá e aí a mulher, os filhos precisam ir lá e pedindo sempre. E isso acaba incomodando, né? Parece que está sempre incomodando, pedindo dinheiro. Então, por isso eu conheço muitas pessoas que começaram com salão de beleza, manicure ou qualquer outra coisa, principalmente bolo agora. Tem muitas mulheres aqui fora que fazem bolo e tudo, para conseguir essa autonomia e ter o seu dinheiro. Como é que era? Se a senhora queria comprar uma coisa para a senhora, assim, a senhora tinha que pedir que ele... Ele me dava. Nunca reclamou. Por causa disso, não. Mas não ficou com vontade, às vezes, assim, de fazer alguma coisa? Sim, mas que... Aí a senhora começou a fazer os crochês. É. E aí, por que a senhora começou a fazer, assim? A senhora gostava de fazer? Era bom para ter um dinheirinho? Eu gostava de fazer. Não era tanto... Eu gostava de fazer mesmo. Porque... Assim, agora a gente vendo pela questão da plantação de fumo, é um exemplo. O dinheiro entra na conta do homem. Não que a mulher não tenha conta, mas a maioria dos contos são em conjunto, mas o homem que é conta titular, que cuida. A mulher, ela tem independência quando? Quando ela se aposenta. Aí ela começa a comprar as coisas dela. Ela compra flor, ela compra roupa que gosta. É só depois que a mulher se aposenta. É muito engraçado isso. É triste, né? Nem é engraçado. Porque isso já deveria ser normal agora no dia a dia. Eu já vejo muitas mulheres fazendo um crochê, fazendo chinelos decorados, fazendo doces, para já ter um dinheiro delas, para ter uma certa autonomia. Então, isso eu acho muito interessante, que a mulher está buscando rendas que ela possa ter o dinheiro dela. É isso que as mulheres da zona rural fazem, de ter o canto coral. Eu acho maravilhoso isso, porque eu acompanho isso há muito tempo. Eu até já fui jurada dos concursos lá de fora, um tempo atrás, de ter assim, sair de casa para cantar. É um momento bom. E eu sei que eles fazem até uma jantinha, eles tomam uma cervejinha junto, porque são ensaios mais longos, né? Então eles saem de casa para se divertir. De 15 em 15 dias, talvez aconteça o ensaio do coral, né? Então é uma coisa boa que elas investem nelas, tu entende? Como moram isoladas de cada residência, de cada lugar, aqui é mais fácil, tudo é mais perto, então elas saem de casa para atender a questão cultural e o equilíbrio psicológico junto também, de conversar com outras pessoas, com outras mulheres e de cantar. Quando eu tenho um tempinho de lazer, eu gosto de tomar chimarrão. Eu também gosto de fazer umas pesquisas assim na internet. Eu não tinha estudo, mas o meu guri teve estudo e eu aprendi com ele. A maior felicidade que a senhora tem, assim? Feliz é uma coisa, mas eu gosto de sentar numa pescaria. Isso eu gosto, mas não pode sair agora dentro de casa, então estou preso, então espero melhorar com as vacinas para a gente poder sair e dar uma volta. E o campo, acho que tem uma questão muito forte, que a gente vive isso, assim, de que tudo é terapêutico, né? Então, eu vou plantar porque é terapêutico, eu vou fazer crochê porque é terapêutico, eu vou abraçar porque é terapêutico. As coisas não são terapêuticas em si. Elas são a partir da relação, né, da pessoa com o que ela está fazendo com os outros, né, e nem sempre vai ser terapêutico também, não precisa ser terapêutico, né, e acho que tem uma romantização do campo e desse fazer, né, desse fazer do plantio, da colheita, essa coisa, né, pelo menos a gente, no meio que a gente tá, a gente vive isso, é muito terapêutico, né, vocês plantarem. Não é.
né? Pra gente não é. Então, isso de dizer você tem que ficar no campo, porque é o campo que alimenta a cidade, né? Então, assim, quem sabe, né, tu vai para o campo, a gente troca um pouco, né? Não pode ser prescritivo. Então, para algumas pessoas é possível ficar no campo sem que isso seja ruim, né? A gente vê, inclusive, jovens, né, que hoje tem isso, olha, eu quero ficar no campo, e que também é uma perspectiva diferente um jovem homem no campo e de uma mulher jovem no campo, né? Então, acho que a gente precisa poder escutar isso de que, sim, o campo alimenta a cidade, mas talvez para aquela pessoa seja um fardo muito grande alimentar a cidade. A gente chega em casa, a gente tira leite, trata as vacas, às vezes os maridos ajudam, outros não ajudam. Depois a gente entra dentro de casa, a gente tem que fazer a janta, tem que organizar, tem que deixar tudo para o dia seguinte. O marido fica sentado, você não está fumando um cigarro, está olhando lá fora, ele não está participando disso. Daí a gente perguntou, mas por que será que é assim? O que acontece que é assim? Como se compõe a família de vocês? A gente tem meu marido, 2 filhas e um filho, o inverso. Mas o que faz? Quem é que ajuda a lavar a louça? A filha. O que faz seu filho? Joga bola. E aí eu disse, mas quem é que ensina isso? Quem é que passa isso? Aí elas chegaram à conclusão que elas reforçavam muito isso, porque às vezes assim, tu tem que aprender a cozinhar, senão quando tu vai casar tu não sabe fazer. Eu me lembro que minha mãe dizia isso, tu tem que aprender a cozinhar. Eu dizia, mãe, eu não quero cozinhar porque eu tenho que aprender a cozinhar. Eu quero cozinhar porque eu quero saber cozinhar, não porque eu quero ser, porque eu um dia vou casar e eu vou ter que fazer tudo isso. Eu quero fazer porque eu quero. Eu era um pouco revolucionária também na escola, então era assim meio... Aí o que acontecia? Daí elas se aperceberam de que elas estavam educando os filhos de forma machista, né? E de que tinha que começar por elas, mas isso era um laço muito doloroso para romper, né? Mas muitas conseguiram fazer isso. Eu me lembro, nas reuniões pastorais, a gente sempre tinha essa discussão, porque eles não queriam, no início tinha um grupo que achava que mulher não precisava participar da reunião. Daí Ivone e eu, uma vez dissemos, a esposa do Ito, mas como que não, se na paróquia a gente tem que ajudar, dá culto infantil, trabalha com jovens, com mulheres, como nós não vamos participar das reuniões dos pastores, se a gente tem atividade... Tanto, talvez eles, claro, eles era a profissão deles, né? Mas nós conquistamos esse espaço também nas conferências pastorais, que a gente não tinha, né? Isso a gente conquistou também. E isso a gente conseguiu vivenciar e transmitir para os nossos membros na comunidade, com as famílias. Por isso as mulheres diziam, os homens têm que vir também nas reuniões. Quantas mudanças já ocorreram em razão dos questionamentos de mulheres que vieram antes de nós, né? Que se questionaram e que agiram de outras formas e que foram buscar aquilo que queriam, né? Fora do padrão, fora do que era imposto na época, né? Então, hoje nós já temos diversas mudanças, apesar de ser um processo muito lento, apesar de nós termos questões que são levantadas até hoje e que muitas vezes não são compreendidas justamente por causa dessas violências invisíveis, por causa desse discurso que é naturalizado. E então é muito importante porque as mulheres, elas são silenciadas, não é que a gente esteja dando voz às mulheres, voz nós sempre tivemos, mas nós nem sempre fomos ouvidas. Então é muito importante perceber essa diferença geracional, né? E ouvir as mulheres que vieram antes da gente, para a gente conseguir perceber o quanto a gente já conquistou de forma coletiva, ainda que as conquistas sejam diferentes dentro dos diferentes grupos de mulheres, mas são conquistas coletivas que a gente conseguiu e que vão ser levadas para as outras gerações, né? Então, eu acho essa pergunta tão difícil, sabe? Tão dramática de ser respondida, porque não está só no nosso colo, entendeu? A gente pode ensinar algumas coisas,
mas nós não ensinamos sozinha. A TV ensina, os youtubers ensinam, e via de regra estão ensinando um lugar social já ocupado pelas mulheres e que a sociedade segue insistindo que a gente siga ocupando, fazendo, né, esses lugares. E eu acho que é um trabalho muito difícil de ensinar, sabe? Esse é um trabalho difícil. Ensinar a romper um lugar social que a sociedade vai dizer que tu precisa ficar. Eu digo para minha sobrinha, porque na minha casa tem a minha mãe, depois eu, e só agora a gente tem uma menina, depois de 40 anos, que é a minha sobrinha. Então ela é pequenininha e eu sempre digo para ela, Valentina, a mulher precisa ter a sua vida na mão. O que quer dizer isso? Quer dizer que tu precisa trabalhar, estudar, trabalhar e ter total condição de sair na hora que você quiser sair de qualquer coisa. Eu não tinha nenhuma área de atuação. Tudo que eu fiz foi voluntariamente, porque eu via que precisava ser feita alguma coisa. Então, a gente vai aprendendo muito também, a gente vai se aprimorando, a gente vai mudando também a visão, de que alguma coisa a gente tinha de uma forma ou de outra, mas o empoderamento da mulher e a participação da mulher é fundamental também em toda essa transformação da sociedade, né? Senão, a gente não vai transformar nada. A gente vai reproduzir. E qual foi o maior medo assim, que a senhora teve de fazer alguma coisa? Agora tu me apertou. Medo? Não sei, Gabi. Foi para Porto Alegre, alguma coisa? Não, para ir para lá não. Não sabia nem falar em brasileiro. Ah, foi? Só fala pomerano. Eu fui para lá, não sabia falar em brasileiro. Pior foi depois, quando a Neca era pequena, eu tinha que consultar com ela, não sabia nem para onde é que eu ia. Não conhecia nada. Olha, não foi muito fácil, porque meu guri Rogério era nenezinho. Aí eu fui para Porto Alegre, não sabia que eu estava grávida da Neca. E nós não tinha casa lá, não tinha emprego, não tinha nada. Nós fomos assim na rua. Quando chegamos lá, o vizinho me prestou uma peça lá para nós morar. Um amigo deu um serviço pro meu marido. Aí quando eu vi que eu estava grávida da Neca também. Sem casa, sem nada. Mas ajeitemos. Era o mesmo. Nem sabia ir para o hospital, não nada. Não conhecia nada. Mas não teve medo mesmo assim? Tinha que ir. Fazer o quê? A minha avó conta histórias que eram o pai e os irmãos que comandavam tudo e eles só tinham que trabalhar e que ainda era aquela coisa de que a mulher ela tem que vir morar na casa do marido e não ficar na sua propriedade. Agora isso já é diferente. Por exemplo, eu mando meu namorado lavar a louça aqui e para ela isso é muito assim, meu Deus, por que tu tá fazendo isso? Eu digo, não, é assim que tem que ser, vó, gente. Por que ele não pode? Para mim é totalmente simples. E para ela acha uma coisa muito revolucionária, assim, que ele me ajuda a varrer a casa, que ele arruma a cama. Eu sempre digo que o intercâmbio abriu muitas portas. Que antes eu era aquela menina que eu tinha muito medo, assim, de... Sabe quando todo mundo diz que tu não pode e tu vai naquela onda, eu não posso mesmo? Tu deixa te abalar, tu vai na opinião dos outros. Então, o intercâmbio, para mim, abriu muita visão, uma visão muito mais ampla. Que hoje a mulher pode, sim, e qualquer um pode, é só a gente querer. Então, não tem essa questão de cultural, tu não pode, mulher é lugar de ficar em casa. Então, para mim, é assim, que quem quer, pode. Então, cada um tem que correr atrás do que quer. Tu tenta mostrar para as outras pessoas que não precisa se esconder.
Não precisa ter medo da cor da pele, não precisa ter medo da cor do cabelo, ou enfim, o que for, uma faculdade mesmo. Para ser policial, meu pensamento é: você tem que ser forte, tu é morena, as pessoas já vão te julgar por isso, podem te julgar por isso, tu é mulher, então tudo atrai. Só que não pode desistir. É a função que tu tem que continuar. Tu tem que mostrar para as pessoas que tu é forte. E a minha irmã, a Helena, a do meio, fala: eu quero ser policial. De tanto de ouvir eu comentando com as pessoas. Eu quero ser policial. E é uma coisa que tu fica: tu quer mesmo, Helena? Quero. Aí às vezes ela olha pra mim e fala assim: tu também quer, né? Eu falei: quero. Aí ela olha pra mim e fala: tá me imitando? Tá me imitando? Eu falei: tô te imitando, Helena, tô te imitando. Então é a função que acontece. Ela vê aquilo, ela se incentiva. E é a função de que tem que acontecer. Quando nós estamos falando das histórias das mulheres que vieram antes da nossa geração, nós estamos falando sobre a conquista de espaços que muitas vezes foram negados a elas e que hoje são acessíveis a nós. Então, ouvir a história dessas mulheres, valorizar a quebra de barreiras que elas tiveram que fazer através de muita luta, muitas vezes com medo, mas seguindo sempre, é valorizar toda uma trajetória que segue sendo construída através das nossas histórias e das histórias de mulheres que vão vir depois das nossas gerações. Então, construir essas histórias e reverberar essas histórias faz com que as nossas vozes ajudem a quebrar os ciclos de violência e ajudem a construir uma sociedade com mais equidade e que entenda o papel das mulheres na sociedade. Tem mais alguma coisa para falar? Não, pra mim tá bom assim.